Alô, prezados irmãos, amigos, estamos iniciando o 5º estudo dessa série a respeito do tema Fim dos Tempos. Meu nome é Peter Undro e pretendo contribuir com esses estudos com a compreensão das profecias bíblicas. O nosso tema específico hoje é Sinais dos Tempos. Frequentemente, pessoas comentam a respeito de um ou outro sinal, afirmando que é uma prova de que o arrebatamento da igreja é iminente. Queremos ver com base na Bíblia o que esses sinais significam. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena recapitulação. Falamos no estudo anterior a respeito de dores de parto, mostrando que os sinais já estiveram presentes no passado, porém estão aumentando com frequência e intensidade, e isso também diz respeito ao Oriente Médio, que será o principal palco das atenções nos tempos finais. Mas vamos então especificamente a alguns dos sinais. Jesus mesmo falou que haveria grandes sinais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Note algumas expressões usadas pelo Senhor Jesus. Em primeiro lugar, não vos assusteis. Depois, ainda não é o fim. E depois, o fim não está próximo. Portanto, devemos evitar de fazer afirmações precipitadas, querendo marcar datas para o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Mas é uma realidade que sinais estão aparecendo em vários lugares no mundo e estão se aumentando na frequência e na intensidade. Vamos olhar primeiro alguns sinais e depois queremos ver de onde é que procedem estes sinais. Por exemplo, aqui na Malásia, no ano 2009, aparecimento nas nuvens de cavalos com cavaleiros. Aqui no Egito, nuvens com formações e coloração bastante estranha. Cruz nos ares. Isso no Havaí e também em outros lugares, como nos céus da Europa. Na Noruega, formações muito estranhas de luzes e círculos na atmosfera. Na China, aparecimento de cidades ou nuvens em formato de cidades em cima de cidades da China. Singapura, mais uma vez luzes bastante estranhas, sem explicação científica. Sinais estranhos no céu e ao redor do mundo, também no sentido de barulhos estranhos no céu. Em várias partes do mundo, as pessoas têm ouvido barulhos e sons esquisitos do céu sem identificar a sua origem. Inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em São José dos Pinhais, onde moro, também ouvi há 6 anos atrás ruídos muito estranhos nos céus. Os jornais comentam sobre este assunto, junto com gravações dos sons.
Ouça o gemido estranho e lamentoso vindo dos céus que está assustando uma cidade canadense, após muitos outros relatos semelhantes ouvidos e gravados através de todo o planeta. Uma mulher do Canadá foi despertada de seu sono em sua cama na quinta de manhã, bem cedo, por um alto como um profundo lamento, estrondoso som que emanava dos céus ao redor da sua casa, da British Columbia, e conseguiu gravar esta experiência assustadora em vídeo. A Bíblia fala também que haverá sinais no sol e na lua, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Cientistas falam que as explosões solares são anormais e estão acontecendo com cada vez maior frequência. Também lembramos das ondas do mar, citadas em Lucas 21, 25, e em alguns lugares tem havido os tsunamis cobrindo cidades inteiras. Estes acontecimentos estão aumentando de frequência e de intensidade. Vamos olhar alguns gráficos que nos ajudam a compreender este aumento das dores de parto. Desastres naturais, desde 1900 até 2010. Note como tem uma curva ascendente muito significativa. Aqui um gráfico a respeito de terremotos, começando de uma forma bem suave e aumentando cada vez mais na medida que os anos estão se passando. Mais um gráfico de terremotos, e vimos nos últimos anos um crescimento muito acentuado dos terremotos. Mais uma vez, grandes terremotos no mundo do século I ao século XX. Veja como em grande parte do tempo nem sequer houve um terremoto, mas agora estão aumentando drasticamente. Não somente na questão de terremotos, mas há muito aparecimento também de agroglifos. O termo círculo das plantações é usado para referir-se às formas geométricas que são encontradas em grandes áreas de colheita, os agroglifos. O fenômeno foi observado pela primeira vez na década de 1970 na Inglaterra, fato que fez com que o fenômeno também ficasse conhecido como círculos ingleses. Diversos outros casos foram registrados ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, especialmente em Santa Catarina. Vamos olhar alguns destes agroglifos. Os formatos são muito precisos. É possível verificar que isso não poderia ser feito por alguma pessoa com instrumentos manuais e muito menos dentro de uma noite. Então, são círculos e diversos formatos diferentes que se formam no meio dos cereais e, em geral, acontece durante a noite, com muita precisão geométrica. Não somente a área de sinais, mas Jesus falou também sobre pestes. A Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento do risco de epidemias globais. Doenças infecciosas estão se propagando mais depressa do que nunca, de acordo com o relatório anual da Organização Mundial da Saúde. Segundo essa organização, novas doenças estão surgindo em um ritmo historicamente sem precedentes, de uma por ano. Desde a década de 70, 39 doenças se desenvolveram e só nos últimos 5 anos a Organização Mundial de Saúde identificou mais de 1.100 epidemias, incluindo cólera, pólio
e gripe aviária. E muitas pessoas estão se protegendo porque é muito contagioso. Vem então uma pergunta: quem é que causa esses sinais? Jesus não disse. Ele apenas disse que haverá sinais e não falou qual seria a procedência destes sinais. Nós vamos pensar um pouquinho a esse respeito. Então, a Bíblia não nos informa a procedência desses sinais, podendo alguns deles ser atribuídos a Deus e outros ao próprio homem. Lemos em Apocalipse 6, verso 8, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Nesse caso aqui, o homem está agindo dentro da permissão de Deus, destruindo a humanidade. E sem dúvida, grande parte dos sinais que estão aparecendo são produzidos e causados pelo próprio homem. Quando o texto fala, foi-lhe concedido, isso quer dizer que o homem recebe poder ou autoridade para fazer isto. Catástrofes naturais podem ser provocadas pelo projeto ARP. Esse é um projeto onde tem instalações de centenas de antenas no Alasca que estão enviando sinais até a ionosfera e a partir dali eles retornam para a Terra causando alterações no ambiente. Então, a Wikipédia define como programa de investigação da áurea ativa de alta frequência, é uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos e Marinha e a Universidade do Alasca, com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Porém, sabe-se que o alcance dessas experiências vai muito além da questão das comunicações. Então, são enviadas ondas de alta frequência até a ionosfera, eles então são devolvidos à Terra numa frequência bem menor, podem penetrar até 30 metros dentro da Terra e causam grandes alterações no clima e também na área geográfica, como, por exemplo, terremotos. E é muito interessante notar que nessas ocasiões surgem formações muito estranhas nas nuvens que não são naturais. Ligado ao projeto ARP está o projeto Blue Beam, é um projeto também criado pelo homem que tem o poder de projetar imagens no céu. Podem ser, como por exemplo, esse aqui, cavalos, ou mesmo imagem como sendo de Cristo retornando à Terra. Então, com as suas antenas combinadas, eles podem fazer aparecer no céu os mais diversos sinais. O movimento que atua para a criação de um governo mundial pretende unificar todas as religiões. Então, eles estão propagando que existe um Messias só, mas é conhecido por nomes diferentes, e este Messias irá vir à Terra. Então, eles podem projetar em cada país a imagem de um Cristo esperado, e assim as pessoas vão acreditar que Jesus Cristo realmente está voltando. Com relação à segunda vinda de Cristo, um clérigo dos maometanos esclarece: como líder muçulmano, para mim, a segunda vinda de Jesus representa a paz entre muçulmanos e cristãos, onde se estabelecerá um reino de paz e justiça sobre a terra. Obviamente, um sismo
também causaria abalos políticos, pois está no centro do conflito entre israelenses e palestinos. Segundo o relatório, o principal ponto da devastação seria justamente o Monte do Templo, onde estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. O mesmo líder Antipele falando a esse respeito. Então a pergunta era sobre como haveria um consenso entre judeus e árabes a respeito da construção do templo. Então ele cita isso como uma possibilidade, e é muito interessante que os judeus também estão esperando um grande terremoto para a destruição das mesquitas, para que possam finalmente construir o seu templo lá no Monte do Templo. Cada acontecimento é uma visita de Deus para o homem. O tempo está chegando. Não podemos marcar tempos ou épocas. Jamais devemos marcar uma data para o arrebatamento da igreja. Isso é impossível. Todas as tentativas que têm sido feitas nesse sentido têm falhado completamente. É contra a Bíblia estabelecer datas para o retorno de Cristo. Mas essas ondas de sinais estão nos mostrando que o tempo está se aproximando. E é muito importante concentrarmos na nossa vida a nossa responsabilidade perante Deus, no sentido pessoal para uma dedicação ao Senhor, mas também no sentido de trabalho, evangelizando, levando o Evangelho a toda criatura, como foi a ordem dada por Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você já tem certeza da sua salvação? Tem certeza de que quando o Senhor buscar a sua igreja, você irá junto? Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua esperança de encontrar-se com o Senhor dos ares? É muito importante procurar na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus o abençoe ricamente. E no nosso próximo estudo pretendemos falar sobre o tema a maior tragédia. Qual será a maior tragédia que o homem pode enfrentar na